Olá, bom dia, telespectadores de TVA. É com enorme prazer que inseri de novo te trazem as últimas novidades do mundo empreendedor e empresarial. Tem que te lembrar mas você pode assistir esse programa de diversas formas, ali na TVA, na sinal aberto para todo Cabo Verde, na Zap e Casa Mais, na TV a Cabo, na canal 197 na Meu, na Portugal e também, claro, na página de Facebook de Pro Empresa. E hoje nós conversamos também de bruxa sobre um tema de startup e que as várias oportunidades de internacionalização que existem. E para isso nós temos ali conosco Hugo Souza, que já está apresentado, é um empreendedor nato e especialista na inovação corporativa. Olá Hugo, bem-vindo e muito obrigado pela disponibilidade. Olá, muito bom dia, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui convosco. Vamos começar do início, né? Do começo. Pode definir o que é um startup para o público lá em casa? Essa é uma excelente pergunta, até porque eu acho que no geral nós chamamos uma startup a tudo o que é uma empresa nova ou uma empresa jovem e isso provavelmente não é a melhor forma de definir o que é uma startup. Porque, por exemplo, se eu abrir um café, ok? É um negócio, é perfeitamente válido e legítimo, mas não é uma startup. Uma startup, há várias definições, a minha favorita é uma organização que é criada para aprender o que é que as pessoas querem, ou seja, não temos bem a certeza, e para aprender em simultâneo qual é a melhor solução para resolver o problema que essas pessoas têm. O que distingue essencialmente uma startup do negócio tradicional é o nível de incerteza. Se eu, para montar um café, consigo fazer um plano de negócios e executá-lo, eu diria ter sucesso, desde que os estudos tenham sido bem feitos, numa startup a probabilidade de insucesso é extremamente elevada. Portanto, uma startup, por definição, é um sistema que é montado ou criado para aprender. Isto, se calhar, é novo para muita gente, então, mas não é para criar um produto, não. É para aprender qual é a dor certa que as pessoas têm e depois qual é a solução certa para resolver essa dor. E quais são os segmentos de startup que mais têm oportunidade de internacionalização, de uma forma geral e em particular aqui em Cabo Verde? Também uma excelente pergunta. Eu sou da opinião que qualquer segmento, se for uma startup, pode ter sucesso. Ou seja, não está circunscrito à posição geográfica, está circunscrito há muita gente com um problema, há muita gente que está disposta a pagar para resolver esse problema. E outro tema também importante é com que frequência que esse problema surge. Dando aqui um exemplo que eu penso que todos conhecem, não é? Antes do Airbnb, eu queria passar férias e ter uma experiência com os locais e tinha imensa dificuldade. Ou ia para casas de amigos, claro que não tinha amigos em todo o lado, até que surgiu alguém que pensou, ok, se calhar há muitas pessoas no mundo, se calhar porque há uma hipótese. Portanto, uma startup é uma máquina em que eu coloco hipóteses, a seguir faço experiências e vou verificar. O que eles pensaram foi, se calhar há muita gente no mundo que gostava de passar férias like a local, como local, não é? Portanto, vamos montar aqui um portal, uma plataforma que vai ligar estas pessoas que procuram alojamento com quem não se importa de oferecer a sua sala de estar ou um quarto que tenha mais dentro de casa. O que é que se verificou? Que de facto há muita procura deste tipo de alojamento e havia também muitas pessoas disponíveis para partilhar o seu espaço. Antes do Airbnb, isto era feito em pequena escala, eu acho que a grande diferença foi a mentalidade do empreendedor. Foi o empreendedor dizer assim, não, isto é um problema, se calhar é global, e eu vou construir aqui localmente, com a minha equipa que está aqui nesta zona, a pensar global. Portanto, eu acho que o maior desafio não é pensar qual é o setor, é a mentalidade do empreendedor, pensar grande, como eu costumo dizer, pensar grande, começar muito pequeno, com o mínimo de investimento possível, a perceber qual é que é o desafio que as pessoas têm e qual é a solução, mínimo investimento e mínimo tempo. À medida que ele vai testando, vai aprendendo o que é que tem que corrigir. Qual é o problema? Eu já sou empreendedor há alguns anos, é que nós achamos que a nossa ideia é o nosso bebê e ficamos muito afeiçoados à nossa ideia e nós não dizemos o nosso bebê é feio, não é? E a recomendação que eu dou é não se apeguem às vossas ideias, porque elas vão evoluir em função do que o vosso cliente vai dizer, vai usar. Portanto, comecem com um caminho, aprendam e sejam humildes para mudar de direção ou dizer assim, esta ideia não funciona de todo, ou é fora de tempo. Houve ideias boas que, ok, o mundo não estava pronto para elas. Portanto, a recomendação que eu deixo para quem quer empreender em Cabo Verde é empreendam em Cabo Verde, mas pensem global. Pensem em problemas globais e não apenas locais. E quando é que deve ser feita essa internacionalização? Existe um momento certo na vida dos startups?
existe um momento certo. Eu acho que nós temos que ligar a internacionalização ao tema do crescimento. Quando é que a startup deve crescer? Ora, numa fase inicial da startup, eu estou à procura daquilo que nós em inglês chamamos do Problem Solution Fit. Portanto, eu tento ligar o problema, ou seja, aquele grupo de pessoas, aquele segmento tem aquele problema e eu sei qual é a solução. Depois de eu ultrapassar isto, ou seja, começo a ter vendas, não é? Eu vou procurar o que nós chamamos do Product Market Fit. Portanto, o alinhamento entre eu já sirvo não um pequeno conjunto de clientes, eu já consigo servir um mercado. E há uma discussão na internet muito grande em quando é que nós sabemos que atingimos este fit entre o mercado e o nosso produto. Na minha opinião, é quando nós passamos mais tempo a servir os clientes do que à procura de quais é que são os nossos clientes ou a nossa solução. E se eu já passo mais de 90% do tempo preocupado em servir clientes, a minha empresa é rentável, que é outra coisa que os empreendedores às vezes também não pensam, que é, eu vivo com dinheiro de fundos, ou do investidor, ou de fundos do Estado, por exemplo, e estou a vender. Ok, vender é uma coisa, ter rentabilidade é outra. Portanto, depois do Product Market Fit, eu tenho que ter fit do modelo de negócio, o Business Model Fit. Eu tenho que ter rentabilidade. Portanto, se eu tenho rentabilidade, passo a maior parte do tempo em operações a servir as pessoas, então se calhar esse é o momento de internacionalizar. O que é que eu recomendo? Muita cautela, porque ou eu tenho os processos da empresa bem organizados, que é o teu erro dos empreendedores, porque os empreendedores por natureza são indisciplinados, não gostam de regras, e há um momento em que têm que definir regras dentro de casa. Ou seja, se o empreendedor conseguir ter um gestor a fazer o que ele fazia, a arrumar a casa, o empreendedor vai se dedicar à internacionalização, porque demora muito tempo, consome muitos recursos, há risco de não ser até possível, ou escolher o país errado para internacionalizar. Agora, se não tem uma operação física, eu daqui consigo servir o mundo. Eu internacionalizo-me digitalmente. E este é o tipo de negócios que eu sinceramente prefiro, mas é uma opinião pessoal. Existem mecanismos que podem ser aproveitados pelos empreendedores para iniciar um processo de internacionalização? Existem vários mecanismos. Portanto, cada país acaba por ter fundos públicos para a internacionalização. Também todos os países neste momento acabam por ter incubadoras e aceleradoras, até de setor privado, muitas delas não estão ligadas a fundos públicos. Eu acho que a principal decisão é, ok, eu quero internacionalizar para onde? Que fatores é que eu vou ter em consideração? Se o meu problema, o problema que eu resolvo existe naquele país, eventualmente fatores de língua ou de proximidade cultural podem ser relevantes ou não, mas acima de tudo escolher um sítio onde exista muita frequência e muita procura para a solução que eu tenho. Sendo eu também alguém que já tem alguns anos disto, eu conheço vários investidores. E se por um lado o empreendedor está à procura de investidores, os investidores estão à procura de empreendedores. Portanto, escolher um hub europeu ou mundial, por exemplo, Londres. Londres é um sítio que eu tenho obrigatoriamente que estar. Porquê? Porque a definição do que é investir muito muda radicalmente. Eu sou de Lisboa, mas vivi em Londres. E quando mudei para Londres, a minha perspectiva mudou. Vou dar um exemplo. Eu pensava que investir 100 mil euros era muito dinheiro. Até que descobri que, por exemplo, em Private Equity, em Londres, não investem menos de 30 milhões de libras. Portanto, a dimensão do que é pouco muda consoante o mercado. O que é que eu aprendi também? O esforço que eu tenho para levantar 100 mil euros é o mesmo esforço em termos de tempo que eu tenho para levantar 10 milhões. Portanto, eu tenho que escolher também o investidor certo. E não apenas aquele que é o primeiro que diz que sim. Qual é o problema? É que muito investidor, muito empreendedor vive com a corda ao pescoço. Até o primeiro que me diz que me dá 5 mil euros, eu já fico contente. Não, cuidado. Eu costumo comparar isso a um casamento. Eu tenho que me casar com o investidor certo. Tenho que procurar muito bem. E há aqui outro problema, que é, eu empreendedor, se estiver sozinho, eu tomo as decisões. Se eu tiver um investidor no mercado de destino ou o que for, eu já estou mais lento, já tenho que pedir com licença, já não estou sozinho. Que pode ser vantajoso para o empreendedor sem experiência, porque tem alguém a guiá-lo, ok? Para um empreendedor já experiente e com alguma base, não sei se será o melhor caminho. Se será trabalhar com investidores ou aguardar, e com a rentabilidade que está a gerar, com as vendas que está a gerar, vai investir na expansão da sua empresa, no mercado local ou no mercado alvo. Sim. E agora, uma curiosidade. Tu, como um empreendedor, na sua opinião, quais são as ferramentas de conexão internacional que poderão ajudar no desenvolvimento de produtos e na captação de clientes para startups? Ferramentas. Ora bem, há vários tipos de ferramentas, como eu já disse. As capitais europeias hoje tipicamente têm incubadoras, aceleradoras, gabinetes de apoio ao empreendedor, estão espalhados literalmente por todo lado. Mas eu, honestamente, eu acho que o instrumento mais natural e mais importante é o networking.
aliás, é o que eu estou aqui a fazer este sábado e domingo, é eu não ter medo e não ter vergonha de vir a uma feira, conectar-me com as pessoas, falar com as pessoas. E o que é que eu reparei? Muitos empreendedores, em particular aqueles mais tecnológicos, são relativamente introvertidos, gostam mais do computador do que falar com as pessoas, não é? Os famosos nerds. Os nerds, os geeks nerds. Eu já fui uma dessas pessoas também e tive que me expor e fui dar aulas para perder o medo de falar. Ou seja, eu sem grande investimento de tempo vou a uma feira, ligo-me a um conjunto de pessoas de vários países que foram lá também para fazer networking, e é de muitos destes contactos que surgem oportunidades de internacionalização, de expansão, de captura de investimento. Portanto, se eu de uma feira como esta, sei lá, com 100 pessoas, falar com 50, com 1000 pessoas, falar com 50 e 10 me abrirem portas, é uma questão aqui de quantidade, que é outro aspecto, que é, muitos nos vão dizer que não, que a nossa ideia não faz sentido, ou que não é o momento certo para crescer, mas não é a resposta natural. E um grande amigo meu que me ensinou muito, que eu sei de vendas, disse-me assim: Hugo, quando te disserem que não, coloca a palavra ainda atrás, é ainda não. Porque o empreendedor só tem dois sentimentos: ou está emocionalmente muito feliz, ou está cá em baixo, muito triste e a duvidar de si próprio. Portanto, o empreendedor tem que separar também uma coisa, que é a ideia da pessoa. A ideia pode não ser boa, mas eu não deixo de ser mau lá porque a ideia não era boa. Porque a natureza da inovação, não é o que estamos aqui a falar hoje, é a incerteza. A maior parte das ideias inovadoras são só isso, são ideias inovadoras. Okay? Por isso é que quando eu dou aulas nesta área, explico, okay, uma ideia todos podem ter, é a criatividade. Invenções é algo que o mundo precisa, mas muitas delas não são comercializadas. Porquê? Não há mercado. Agora, a inovação é eu conseguir comercializar aquelas ideias, aquelas invenções, às vezes de outros, com sucesso. Outro mito que eu costumo partilhar em eventos também como este é: inovar é criar algo novo? Muitas vezes não. É combinar o que já existe. Eu vou dar um exemplo, vocês vão se rir. Eu estou em casa, abro a porta do frigorífico e vejo o que é que eu tenho aqui. E vou combinar de forma diferente e às vezes surge ali algo, olha, isto se calhar até é bom. Portanto, eu não tenho que reinventar a roda, eu tenho é que perceber acima de tudo que necessidades é que o meu público-alvo tem. Eu tenho que ser obcecado com o cliente. Muito mais obcecado com o cliente do que obcecado com o meu produto, porque esse pode ser mau, ou pode evoluir ao longo do tempo. Exemplo, o YouTube, não sei se muitos de vós sabem, começou como um site de dating, para pessoas conhecerem umas às outras. Hoje não é um site de dating, e há muitos exemplos como este, coisas que começaram com uma ideia, e depois da sua utilização é que nós aprendemos qual é que era de facto a nossa startup. Por isso é que eu digo, o que é uma startup? É uma máquina de aprendizagem. Agora, o empreendedor novo, arrogante, eu é que sei, vou conquistar o mundo, acha que não precisa de aprender. E eu, quanto mais falho, e falho todos os dias, mais digo assim: calma, eu tenho que aprender o que é que o meu cliente quer. E o cliente é que sabe. E às vezes é o cliente errado, não é o cliente, é qual é o meu segmento de cliente. Então, o empreendedor é um aprendedor. É um aprendedor. Dor porque tem dor pelo caminho e porque tem que aprender o que é o produto certo todos os dias. E agora, qual é a mensagem que deixas para os startups cabo-verdianos? Eu deixo uma mensagem de elogio, acima de tudo, porque a energia que se sente aqui em Cabo Verde, a juventude, é incrível. Portanto, continuem, não desistam e tentem fazer duas coisas, que é criar produtos que criem valor para Cabo Verde, ou seja, pensem global, mas criando valor para Cabo Verde, porque a vossa posição geográfica, a vossa posição no mundo, as línguas que falam, os fusos horários onde vocês estão, são de um valor incrível. Não podem desistir facilmente, porque está aqui uma geração super jovem, muito mais jovem do que na Europa. A Europa está muito envelhecida e vocês têm aqui tudo, têm um clima fantástico. Pensem local, criem valor localmente, capturando clientes de todo o mundo, e não desistam à primeira, porque empreender não é fácil de todo. Obrigado. Hugo, mais uma vez, muito obrigada. Acho que foi uma conversa esclarecedora e enriquecedora, perceber mais desse universo de startup e do processo de internacionalização, né, que falamos aqui. Continuação de uma boa feira e uma boa estadia em Cabo Verde. Muito obrigado, muito obrigado. Foi um prazer, obrigado. Também não te agradeço, em Osler de Casa, que ter acompanhado essa conversa. Brevemente, mais conversas do tipo. Quem não esquece de visita nas redes sociais e também nos website. E também os bem visita a Feira do Empreendedorismo e do Fomento Empresarial. Para os fica a saber sobre ecossistema, parceiros, incentivos e oportunidades. Até já!